Salve pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Essas operações de guerra para a gente conseguir manter transmissão, eu confesso que nunca pensei na vida que a gente ia, com todo respeito a vocês em casa aí, brincar de Silvio Santos aqui com esse negócio, de que a gente tem que aparecer e sair, mas... tudo para funcionar para a glória de Deus. A gente, desde o início eu tenho conversado com vocês que os templos podem estar fechados, mas a glória de Jesus precisa continuar. Não há dignidade em nós, não há nada em nós que o Senhor possa olhar para que a gente seja digno do olhar do Senhor. Pelo contrário, como nós cantamos aqui, se o Senhor olhasse para quem nós somos, tudo que nós merecíamos era a ira do Deus Criador. Mas Ele, em sua infinita graça, no seu infinito amor, resolveu derramar as suas promessas sobre homens falhos, caídos, aos quais, através do seu único Filho, Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele resolveu nos chamar de filhos amados. Nós só temos dignidade por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um beijo no seu coração. Obrigado por receber a gente dentro da casa de vocês. Obrigado por estarem compreendendo que nesse momento histórico, um momento que Deus separou para a sua igreja entender que a adoração é em espírito e em verdade, e que os templos estão fechados por uma questão maior, que é uma questão de saúde, e que adorar a Deus nesse exato momento nada tem a ver com estarmos reunidos em um lugar, mas tem a ver com estarmos reunidos em nome de Jesus, em volta da palavra de Deus, em volta do nome de Jesus, unidos única e exclusivamente pela obra do Espírito Santo. O Deus conosco nesse exato momento, que em Cristo nos leva até o trono da graça do Pai, para adorarmos, para nos derramarmos diante dEle. A esse Deus seja a glória pelos séculos dos séculos, com vírus ou sem vírus, com vida ou com morte, com doença ou com saúde. A esse Deus eterno, bendito, invisível e mais real, mas que veio habitar e selar a gente, seja a glória. Louvado seja Deus pela sua vida, da sua família. Você que hoje se junta a nós, que talvez não seja da nossa comunidade, que bom você poder adorar Jesus Cristo com a gente, tá bom? Nós vamos estar no próximo momento refletindo um pouquinho sobre essa série que nós estamos fazendo no mês de abril. Hoje, o terceiro domingo, e hoje a gente conversa com vocês sobre um outono para renovar a vida, que tem sido o nosso tema, e nós queremos começar conversando com vocês sobre algo que falou muito ao meu coração, especialmente enquanto eu preparava essa mensagem. Talvez alguns de vocês podem falar bem assim, mas pastor Rômulo, de novo Ricardo Agreste, de novo. Deixa eu explicar para vocês. Nós temos um grupo de mentoria de pastores. Somos vários pastores entre 30 anos mais ou menos, alguns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais. E o pastor Ricardo é um dos mais velhos do nosso grupo de mentoria. Chama-se Projeto Timóteo. A ideia é essa, o que Paulo fez com Timóteo. Então nós vamos nos pastoreando, e o Ricardo, como nosso mentor, via de regra, ele coloca algumas palavras para nós, alguns pontos de vista, e especialmente nesse período de crise tem sido um tempo em que nosso grupo tem discutido muito sobre o que pregar, sobre como pastorear o coração uns dos outros, sobre como nós podemos ser relevantes para a nossa comunidade local e também para a cultura local, como a igreja pode fazer isso. E o Ricardo às vezes dá algumas frases, e como um pastor mais experiente, ele sempre nos leva a refletir. Então é por isso que às vezes eu estou trazendo algumas frases do Ricardo, é porque isso é bem fresquinho, são coisas que a gente tem conversado no meio da semana, e são insights que ele tem dado para nós. Então, por isso que às vezes eu tenho trazido tantas reflexões da parte dele para a nossa vida como jovens pastores.
E uma das coisas nessa semana que nos chamou muito a atenção, como jovens pastores, como novos pastores, foi que a pandemia deveria ter nos gerado um tempo de slowdown e reflexão. A expressão slow down, slow devagar, menos, Batista, menos. Slow down, down, baixo, para baixo. Esse período de isolamento, ele deveria ter gerado na gente uma quietude. Talvez nos levando não à solidão, mas à solitude. Aquilo que a espiritualidade monástica dizia, os monges logo dos primeiros séculos, especialmente os beneditinos, século IV depois de Cristo, século V, de voltarmos para dentro de nós e termos um período de baixa atividade, de diminuir a atividade e um pouco mais de reflexão. O problema que é o que nós enxergamos. Nós observamos que aquele ativismo inteiro que nós tínhamos, e alguns ainda estão tendo, porque não conseguiram parar a sua vida, a gente tirou ele do pega um ônibus, enfrenta um ônibus lotado, pega trânsito, leva menino, traz menino. A gente tirou isso da nossa vida física, cotidiana, e a gente trouxe isso para dentro das redes sociais. Percebe? Era ontem, ou antes de ontem, 4 horas da tarde, um amigo postou algo muito interessante quando ele dizia assim: a internet de todo mundo está funcionando porque são 4 horas da tarde e não tem nenhuma live no Instagram. Porque agora tá todo mundo brincando de Silvio Santos, né? Nesse exato momento, não para, a produção de conteúdo não para. E eu quero reafirmar e fazer você refletir: muito conteúdo não quer dizer mais conhecimento. Mais informação não quer dizer mais reflexão. E na verdade o que nós fizemos foi, ao invés de termos uma introspecção, a gente colocou todo o nosso ativismo online. Você que está fazendo home office sabe do que eu estou te dizendo. Porque muitos de nós que estamos fazendo home office, eu me coloco nessa perspectiva, nós, por conta de não nos deslocarmos, estarmos mais dentro de casa, estarmos com o telefone o tempo todo, nós não estamos mais trabalhando como seletista em 8 horas por dia, embora eu não trabalhe assim, mas me compreenda, porque agora a gente tem reunião até 9 horas da noite, e não tem horário, é de manhã, de tarde, de noite. Vocês talvez são professores, tem que gravar aula, mandar material. Antes você trabalhava de 1 às 5 ou 1 às 6. Agora não tem mais isso, porque tem live com o aluno. Então, o que aconteceu é que ao invés de nós compreendermos a época e darmos esse slowdown e começarmos a fazer reflexão, a nossa loucura, ela continua, só que online. E isso me chama muito a atenção, porque dentro do que nós estamos conversando, eu fui procurar algumas informações antigas, e eu encontrei essa revista super interessante, de janeiro de 1992. Era a época, para quem é mais velho, da Eco 92, a fatídica Eco 92, que não mudou nada no mundo, mas tudo bem. Mas então esses assuntos da natureza, eles estavam muito em voga naquela situação. E como nós estamos falando de outono, eu queria procurar algum tipo de informação sobre o comportamento da criação, o comportamento da natureza em momentos de crise e em momentos de mudança da estação, como eu tenho falado com vocês. E uma das reportagens dessa revista faz uma citação incrível quando ela diz: para o homem, aparentemente, todo dia é dia. Toda hora é hora de fazer o que lhe der
na veneta. O que me chamou a atenção é que em 92 nós não tínhamos smartphones, nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos YouTube, nós tínhamos... Eu não me lembro nem se a minha casa, eu acho que não. Em 92, o primeiro controle remoto que nós tínhamos era de um videocassete que meus pais compraram no consórcio. Vocês lembram do que é isso? Consórcio. Da Panasonic, na época. E a televisão era daquelas que a gente apertava o botão. Mas nós tínhamos uma outra que era de uma marca nacional, da Telefunken, que você tinha que virar o botão. Então, para trocar de canal, porque a gente tinha uma meia dúzia de canal e ainda botava a bucha de bombril em cima da antena para ver se pegava melhor. Mas nessa época, a gente já falava que o homem não respeitava, independente da tecnologia, o tempo. Agora, curioso é que para os bichos, porém, há um momento adequado para tudo. Uma hora para tudo. Uma hora certa para dar duro e uma hora certa para dormir. Parece que eles conseguem entender isso. Porque para os bichos, uma estação excelente para namorar e uma estação indicada para poupar energia. É sobre isso que nós estamos falando nessa série. Essa reportagem é incrível, porque dentre tantas coisas que ela fala, ela trabalha, por exemplo, desse bichinho bem bonitinho que vocês estão enxergando aqui. Ele é bonito assim, mas se chegar perto dele, eu acho que ele não é bonito, não. O bichinho deve ser meio feroz. O urso polar. Porque é interessante que ele mora num lugar extremamente inóspito. Ele mora no Ártico, ele mora nos polos. Quando chega o outono, qual é o comportamento desse carinha? Como ele sabe que tem um inverno extremamente rigoroso pela frente, esse cara começa a comer tudo o que ele vê pela frente. Porque qual é o instinto natural dele? Ele sabe que o outono é o horário de ele engordar. É o horário dele começar a trazer energia para dentro dele. Porque é essa energia gordurosa que vai fazer com que ele tenha isolamento térmico, que é que vai fazer com que no inverno, quando ele não tiver mais o que comer, é o que vai fazer com que ele fique vivo, com que haja subsistência para ele. Ele é inteligente porque ele entende que no outono é o lugar dele renovar as suas forças. No outono é o lugar dele parar para ter mais energia, porque quando o inverno chegar e situações mais complicadas chegarem, ele tem força guardada, ele tem energia guardada. Mas me chama mais a atenção ainda a raposa do Ártico. Não são dois animais diferentes. É o mesmo animal. Ela vive no Ártico. Só que do seu lado esquerdo, existe a raposa do Ártico, quando ela mora na tundra, que é uma espécie de vegetação dos polos do Ártico. Quando ela mora na tundra no verão e ela mora na tundra na primavera, ela tem essa cor meio caramelizada. Porque se você analisar, ela parece muito com a vegetação. E o objetivo dela em ser desse jeito é para que ela possa sobreviver nesse período de verão e primavera. Só que quando o outono chega, essa pelagem começa a mudar de cor. E a pelagem dela começa a mudar de cor porque os predadores no inverno vão chegar para comê-la. E ela então no outono muda de cor para ser confundida com a neve. E o outono é necessário porque é o período de mudança, de adaptação, para que ela possa ter força
para sobreviver no meio do inverno. E hoje nós queremos conversar com vocês exatamente sobre esse tema. Um outono para renovar as forças de cada um de nós. Se a própria criação entende isso, se Deus manifestou a graça dele na criação, nós precisamos aprender a ler os tempos e as épocas e aprender o que Deus deixou revelado na sua palavra, mas precisamos compreender seus atributos revelados na criação para podermos ver o que Deus quer falar de nós e conosco, e a partir daí tomarmos as medidas que deveremos tomar, pessoal. Um outono para renovar as forças, eu chamo você para pegar a sua Bíblia, pegar o seu bloco de notas, porque hoje eu quero que vocês façam bastante anotações, quero que vocês tenham muitos insights, porque esse período de outono existencial para nós é um tempo da gente renovar as forças, e não um tempo de ativismo, de estresse, de alta produtividade, para que a gente não saia dessa crise da mesma maneira que nós entramos. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, eu quero fazer a leitura com vocês. Então pegue o seu bloco de notas, anote. Esses slides depois estão disponíveis para vocês. Entre em contato com a gente, pode ser pelo direct no Instagram, se você não é da nossa comunidade. Eu quero que vocês estudem. Eu quero que vocês tenham o hábito de pegar esse material e dar uma olhada no meio da semana, conversar com o Senhor, olhar o texto bíblico e dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer mudar na minha vida? Filipenses capítulo 4, verso 10. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Um sacrifício aceitável e agradável a Deus, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Pessoal, Filipenses é uma das cartas da prisão. Essa prisão que vocês vão observar no último capítulo de Atos. Depois que Paulo ficou 2 anos preso pelos judeus, por ser acusado de motim e de adorar um outro Deus que não era César, o imperador romano, e de trair a lei judaica. Paulo havia sido um rabino, mas depois da sua conversão, ele torna-se o principal expoente da pregação do evangelho. Quando nós observamos, desde o capítulo 13 em diante, primeiro na sua viagem com a Barnabé, depois na sua viagem com Silas, Paulo é
o maior expoente da pregação do Evangelho. Se hoje nós conhecemos o Evangelho como é porque a promessa do Senhor Jesus, de Atos no capítulo 9, quando Paulo foi batizado, a promessa do Senhor Jesus é de que ele seria um alvo da pregação do Evangelho. O Senhor Jesus foi servido a partir da vida desse homem para que nós pudéssemos compreender o cristianismo como hoje nós conhecemos. Mas acontece que, nessa sua primeira prisão, que Lucas vai nos narrar no livro de Atos, Paulo está preso, depois do naufrágio que você vai observar no livro de Atos, e ali ele vai ficar por algum tempo para ser julgado pelo imperador, porque como cidadão romano que era, ele tinha esse direito de apelar para César. E de lá ele escreve as chamadas cartas da prisão, e essas cartas da prisão, uma delas é a carta aos Filipenses. Filipos era uma cidade extremamente relevante para o primeiro século, porque os romanos tinham em Filipos uma colônia enorme de soldados aposentados, mas era uma cidade com grandes estradas romanas, e era uma cidade que o comércio efervescia de uma maneira muito grandiosa. Lá, nós observamos em Atos, no capítulo 16, a conversão e libertação de muitas pessoas, especialmente quando vocês observam a conversão de Lídia, em Atos capítulo 16, a partir do verso 14, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ou seja, uma estrangeira rica que vendia púrpura. E enquanto eles vão orar, eles pregam o evangelho, o Espírito abre o coração de Lídia e ela crê no evangelho. Mas ali também, eles são alvo, através da pregação do evangelho, da ação do Espírito Santo naquela cidade, quando uma pitonisa, possivelmente uma mulher grega, cheia de demônios, e ela começa a anunciar que eles, tanto Paulo quanto Silas, são pregadores do Deus Altíssimo. Paulo olha, expulsa aquele demônio, e as pessoas que ganhavam dinheiro com aquela mulher ficam extremamente chateadas, porque, compreenda, quando o evangelho é pregado, quando o evangelho chega, pessoas são libertas, e quem ganha dinheiro com a religiosidade falsa, os falsos mestres, os falsos profetas, eles são desmascarados. Mas não só isso, negócios espúrios, coisas que estão debaixo do pano, quando o evangelho chega, uma mudança social acontece. Mas há uma terceira conversão ali, e ela é mais bacana, porque por conta dessa confusão toda, Paulo e Silas vão ser açoitados e presos. E quando eles são presos, de madrugada, mesmo ele sendo cidadão romano, ele é preso, isso não podia acontecer, mas a humildade do evangelho estava tão grande dentro dele, que ele não fala nada. E lá em Filipos, Atos capítulo 16, nos diz que ele e Silas, manietados, com a mão presa no chão, possivelmente seus pés também, na madrugada eles começam a cantar louvores, e quando eles cantam louvores, a prisão vem toda abaixo. O carcereiro, sabendo que ele seria assassinado pelas autoridades, porque ele teria que dar cabo da vida de todo mundo que fugiu, na hora dele se apunhalar, Paulo diz: não lhe faças nenhum mal, nós estamos aqui. Porque o Evangelho vai nos ensinar que nós precisamos, independente de qualquer situação, se as autoridades são instituídas por Deus, nós precisamos respeitá-las. E o apóstolo Paulo poderia, junto com todo mundo, ter fugido, porque se fosse brasileiro ia falar: uau, abriu a porta da cadeia, vamos lá. Não, ele tinha que se dar conta, e ele tinha que ser justiçado pela humanidade, pela autoridade. E ali o carcereiro leva ele para casa, porque o carcereiro faz a pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo só diz o seguinte: creia em Jesus Cristo. E uma igreja começa, porque o carcereiro e toda a sua casa são batizados, e a igreja de Filipos começa a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós observamos isso na carta aos Coríntios, no capítulo 11. Nós observamos que Paulo fala muito bem da igreja de Filipos.
porque ela é uma igreja liberal. Eles sempre contribuem com as ofertas para os apóstolos continuarem pregando o evangelho. Coríntios capítulo 11 nos explica isso. Mas, quando Paulo está na prisão, ele escreve essa carta para os filipenses. E essa é chamada da carta da alegria. E isso já nos chama muito a atenção pelo fato de ser a carta da alegria de um homem que está preso. Como um homem que está preso, em 4 capítulos, consegue falar de alegria. Paulo está preso há alguns anos, cerceado o seu direito de ir e vir de cidadão romano. Como esse cara é capaz de falar que mesmo estando preso injustamente por anos, ele pode nos dar o maior tratado de alegria que a Bíblia tem? De onde ele tira essa força? O que nós conseguimos entender, olhando o contexto da carta de Filipos, é que muito provavelmente algumas coisas estão tirando a alegria, algumas coisas tiram a força dos filipenses. A primeira, quando vocês observam o capítulo 1, especialmente a partir do verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: não fiquem preocupados, porque eu estou preso, eu sou embaixador em cadeias. Imagine você, que a pessoa que você mais admira, imagine você, que pessoas que você goste, pessoas que estão ao seu lado, imagine gente que te ensinou, que te mentoreou. Essas pessoas passam por quadro de muito sofrimento. Talvez nós tenhamos marido doente, esposa doente, filhos dando trabalho. Talvez nós tenhamos pais doentes, agora mesmo em situação de risco. Paulo diz: não se entristeçam. Ele começa a dizer isso a partir do verso 7. Porque eu estou preso, pessoal. Porque a ideia dele é que se ele estivesse preso, Jesus Cristo está exaltado. E o evangelho continua sendo anunciado. Ele começa a falar isso a partir do verso 12 do capítulo 1, especialmente no verso 13, quando ele diz que toda a guarda pretoriana, ele diz que toda a guarda do imperador, a casa do imperador, está sabendo do nome de Jesus Cristo por causa dele. Ele diz, ainda que as pessoas estejam sofrendo do nosso lado, ele diz, o nome de Jesus continua sendo anunciado. Porque Jesus não depende das circunstâncias. Mas ele sabe que o fato de ele estar preso pode tirar as forças e entristecer os irmãos. E isso talvez seja algo que a gente vive. Quando pessoas que estão ao nosso lado sofrem, nós sofremos juntos. Mas não é só isso. Paulo sabe, no capítulo 2, ele começa a falar isso, a partir do verso 3, ele vai dizer que é para que as pessoas não trabalhem o egoísmo. Porque ele sabe que algo que desanima a gente é quando os nossos interesses são frustrados. Algo que tira as nossas forças é exatamente quando nós entendemos que aquilo que nós queríamos, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós idealizamos, quando tudo isso, quando os nossos interesses são frustrados, as nossas forças vão embora. Ele começa a dizer isso a partir do verso 3. No 13, ele fala de uma maneira muito grandiosa. E no verso 21, falando de Timóteo, Epafrodito, ele vai mais longe ainda, dizendo que, na verdade, não é para que a gente busque o nosso interesse próprio. Antes, a vida cristã verdadeira é estar em buscar o interesse do outro. Mas eu sei que alguns de vocês, como eu, andam ansiosos porque os nossos planos foram completamente por água abaixo. Planos profissionais, planos de carreira, planos materiais, a reforma da casa, a nova escola do filho, o novo mestrado, o novo doutorado, o MBA, o aumento de salário, que na verdade é 25% a menos, com mais 27% do imposto de renda, deu tudo errado, você vai ganhar metade do que ganhava. Deu tudo errado.
E aí a gente começa a se preocupar, porque o comércio está fechado, e aí a economia não gira. E aí os planos pessoais que nós fizemos vão todos por água abaixo. E o apóstolo Paulo sabe disso. Ele sabe que isso pode desanimar a vida dos filipenses. Por isso, a partir do verso 5, ele levanta um cântico, que é um cântico que a igreja primitiva fazia. A partir do verso 5, que tem o ápice a partir do verso 9 até o verso 11, quando ele diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele mesmo sendo Deus, ele abriu mão de ser como Deus. Jesus não abriu mão da divindade, mas ele esvaziou-se da divindade. Jesus mesmo encarnado era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Mas o texto bíblico diz, ele não quis os interesses próprios dele da divindade, mas ele veio assumir a humanidade. Ele veio nos amar a tal ponto que se colocou na nossa miséria, e isso se chama compaixão. Então Paulo diz: pessoal, não deixem que os planos que vocês têm frustrem, porque Deus tem planos maiores. Ele começa a dizer algo também incrível, porque algo que também tira as nossas forças é quando nós cremos da maneira errada, e eu tenho conversado isso com vocês. No capítulo 3, ele começa a dizer a partir do verso 2, para que a igreja tivesse cuidado com os cães, com as falsas doutrinas, com a falsa circuncisão, porque alguns diziam que a fé em Jesus não era suficiente para a salvação. Eles precisavam da fé em Jesus, mais circuncisão. É mais ou menos hoje, quando alguém diz para você assim: olha, faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso está na Bíblia, em Heresias capítulo 11, verso 39. Não, isso não está na Bíblia, isso é pelagianismo. Não é faça a sua parte que eu te ajudarei. A salvação é pela graça, a santificação é pela graça, a glorificação é pela graça, a vida no Evangelho é pela graça. Nós lutamos porque precisamos lutar, mas nós só chegaremos ao reino de glória por causa da graça de Deus. E esses caras estão aprendendo, porque o seu pastor está preso, eles estão aprendendo uma doutrina espúria, que faz com que cargas pesadas sejam colocadas sobre eles, com que leis pesadas sejam colocadas sobre eles. Faça o sacrifício de fé e entregue 20 mil reais para que você seja abençoado. Essa é a doutrina do demônio. Um legalismo esdrúxulo. Por outro lado, a nossa época vive um barateamento da graça de Deus, vive um barateamento de uma graça sem justiça divina, sem compromisso com a verdade. O apóstolo de Cristo está dizendo que nós precisamos ter a doutrina correta, bem estabelecida: criação, queda, redenção, nova criação, nascimento por obra do Espírito Santo que vem pela pregação do Evangelho, justificação pela fé, santificação, adoção, glorificação, uma vida debaixo do Evangelho de Jesus Cristo, tendo Ele como nosso supremo guia, e não deixarmos que as mentiras de Satanás, que doutrinas de homens, que acusação do inferno, e às vezes até mesmo pecados que cometemos, nos livre e nos tire das garras de Jesus. A suficiência está na Escritura, em Cristo. E muitos de nós perdemos a força porque depositamos a nossa teologia, depositamos o nosso conhecimento na sabedoria do mundo. Está cheio de sábio na nossa época, filósofos gourmets, e não entendemos nada da sabedoria de Deus. E isso vai minando a nossa força. Porque especialmente no verso 11 do capítulo 3, verso 10 e 11, Paulo disse que corre. Ele diz que ele queria estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele corre para alcançar a eternidade. Crer da maneira correta, para que você não perca as suas forças. Mas ainda diz algo curioso. Porque no capítulo 4 ele trabalha a questão dos relacionamentos. Porque relacionamentos abalam a nossa força. Pessoal, está todo mundo dentro de casa. Vamos conversar sério? Olha bem aqui dentro do meu olho agora, por favor.
A gente terceirizou, por exemplo, a educação dos nossos filhos para a escola. Então é mais ou menos assim, ufa, deixa eu botar meu menino para a escola, porque quando eu boto ele para a escola, eu tenho um período de paz, não é assim? Aí a gente terceiriza a educação dos nossos filhos, e aí a gente não tinha mais tempo com eles. Aí a gente enchia a agenda dos nossos meninos em nome de serem bons profissionais. Futebol, natação, inglês, teatro, artesanato, fotografia. Só que aí agora, você está tendo que abrir mão do seu egoísmo e educar os filhos dentro de casa, como a gente sempre fez. Como a humanidade fez, até a gente ter no início do século XX esse negócio de educação obrigatória para todos. Eu não estou falando que eu concordo ou discordo. Eu só estou falando que quando a gente falou que educação é obrigatória para todos e ela tem que ser dada pelo Estado, a gente teve que colocar os meninos tudo na escola. E dos últimos anos para cá é a partir dos 4 anos de idade. Tem alguma coisa errada com isso, mas a gente conversa depois. Agora, as falhas do meu casamento começam a aparecer. Porque eu tenho que viver com a minha mulher 24 horas por dia. Porque antes eu podia correr para o meu trabalho e fugir dela. Mas agora não dá mais. E aí os relacionamentos começam a ficar mais complicados. Sabe uma reflexão interessante da pandemia sobre isso? Antes a gente não visitava a mãe da gente ou a avó porque a gente não tinha tempo. Aí agora a gente está adorando. Porque a gente não vai visitar mais a mãe e a avó. E a gente não vai mais visitar aquele amigo antigo. É porque não pode, é por causa da pandemia. O que está acontecendo? Períodos de crise, as máscaras caem. A gente mostra o coração da gente. Não tem jeito não, pessoal. E aí os relacionamentos começam a se abalar. E quando os relacionamentos começam a se abalar, a gente começa a ficar meio preocupado. E as forças realmente se acabam. Agora, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai terminar. Ele termina isso fazendo uma saudação no verso 21 e 22. Mas entre os capítulos, os versos 10 e o verso 20, ele começa a falar de como os filipenses o ajudaram. E como a força tanto dos filipenses quanto do apóstolo Paulo podem ser aumentadas, e assim como a minha e a sua. E como isso acontece, pessoal? As nossas forças são renovadas, em primeiro lugar, quando nós aprendemos a grandeza do contentamento. Contentamento. Vamos lá? Posso conversar um pouco disso com vocês? Dos versos 11 ao verso 13, Paulo está agradecendo porque ele está preso em Roma. Um preso em Roma, diferente do preso brasileiro, ele não era sustentado pelo Estado. Você tinha que se virar. Então ele ficou preso domiciliarmente e ele pagava a casa, ele pagava a alimentação e ele tinha que se virar. Não importa se ele morava lá na Judéia, não importa. Se ele estava em Roma, ele tinha que arcar com as deficiências e com os custos dele. E o soldado romano tinha que ficar ali, guardando a porta dele. Paulo é responsável por pagar os seus custos. Mas como é que ele paga os seus custos se ele vivia da pregação do evangelho? As igrejas vão ter que ajudá-lo. E é interessantíssimo, gente, porque me parece que a igreja de Filipos vai sustentar ele. É uma das igrejas que vai sustentar o apóstolo Paulo. Só que, entende, ele não quer o dinheiro dos caras. Ele não está preocupado com o dinheiro dos caras. Tanto que ele cita isso no verso 11. Ele diz: eu não estou dizendo isso, porque no verso 10 ele diz: eu me alegro porque vocês finalmente renovaram o seu interesse por mim. Porque eles já tinham ajudado antes na coleta que aconteceu, 2 Coríntios capítulo 8 e 9, a coleta que aconteceu para os crentes da Judéia, e as igrejas da Macedônia, e Filipos é uma delas, ajudou
Ele está dizendo, vocês de novo estão me ajudando no momento que eu estou em dificuldade. E eu estou dizendo, eu não estou preocupado com dinheiro. E aqui tem uma expressão maravilhosa. Porque ele diz, eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Toda tradução é uma interpretação. E a expressão usada aí é, pois aprendi autarquês. Da onde vem a nossa palavra autarquia, que é uma instituição que funciona sem precisar de outra. Eu tenho autossuficiência. Eu não preciso de vocês. Eu não precisaria disso. A ideia de Paulo é, eu não estou preocupado se eu estou tendo muito dinheiro, e eu também não estou preocupado se eu tenho pouco dinheiro, até porque eu estou preso em Roma. E ele vai deixar isso muito claro no verso 12, que ele diz, eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A ideia é, eu tenho autossuficiência, eu não preciso de um padrão econômico, eu não preciso de um padrão social, eu não estou preocupado com isso, eu tenho contentamento, eu estou feliz, os rabinos diziam isso, eu estou feliz com o quinhão, com o salário, eu tô feliz com o que Deus me deu. Agora pessoal, vamos ser sinceros, na nossa cultura não é assim. Deixa eu trabalhar 2 paradigmas com vocês. A nossa cultura é assim, ó. Como é que eu posso alcançar a suficiência? Daí, qual é o paradigma? Entende? 3 coisas mudam o mundo rápido: guerra, revolução e epidemia. Quando você tem uma guerra, rapidinho tudo muda. Por exemplo, mulheres começaram a trabalhar na Revolução Industrial, veio a Primeira Guerra, os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que trabalhar. E aí, estamos aí até hoje. Da noite para o dia, elas tiveram que sair de casa e nós... Hoje você não tem mulher que não trabalhe. Revoluções fazem isso. Por exemplo, depois da Revolução Francesa, a moda de Versalhes, a moda de Paris, floresceu. Depois de uma revolução, a gente começou a ter moda para todo mundo. No nosso período, há 1 mês, vocês viviam em um mundo. 30 dias depois, vocês estão vivendo outro mundo. Estamos aqui, 2 estão aqui do meu lado, eles estão de máscara. Tem quanto tempo que vocês veem japonês andando de máscara? Só que você fala, isso é coisa de japonês, um dia a gente chega lá, né? Um dia, olha, da noite para o dia... Ontem eu peguei o carro, fui passear, eu, minha esposa, minhas 2 filhas, aquele vento de outono, um frio em Vitória, a gente dentro do carro, e tinha uma pessoa sozinha, no meio daquele vento todo, andando de máscara. Eu não ia pegar vírus, mas tudo bem. É porque as mudanças acontecem. Mas até aqui, o que nos trouxe? Nos trouxe esse paradigma assim, trabalho e produtividade. Aí tem uma história antiga, muito legal, eu não sei quem contou essa história, que diz... que o cara, um grande executivo, tudo estressado, ele chega na praia e aí ele vai dar uma volta na praia, encosta a sua Ferrari F299.000, com aquele vermelho Ferrari, e aí ele encosta na praia, e ele chega na praia, e ele vê um pescador simples, sentado com a sua vara. E ele, como um grande empreendedor, olhou para o empresário e falou assim, olhou para o pescador e falou assim, rapaz... Estou vendo você pescar aí com essa varinha. A cada hora você pega meio lambari. O que está acontecendo? Se fosse você, cara, eu pegava o pouco que você tem, investe. Pô, compra uns barcos de pesca. Aí quando você comprar os barcos de pesca, você vai poder abrir uma peixaria. E quando você abrir uma peixaria, você vai poder faturar um pouco mais. Abre essa peixaria. E o pescador falou, mas por quê? Ele falou bem assim, rapaz... Quando você abrir essa peixaria, você vai ver que você vai ganhar tanto dinheiro que você vai ter um supermercado. E aí você não só vai ter um supermercado, como você vai ter uma frota para poder entregar peixe no Brasil todo e, quem sabe, exportar. E o pescador disse, mas por quê?
E ele falou meio assim, você não sabe de nada, porque você vai poder comprar uma casa, você vai poder andar de helicóptero, você vai poder andar com o carro do ano, você vai poder andar com a Cherokee F459 milhões. E aí o cara falou mesmo, mas por quê? E ele disse assim, você não sabe de nada, você vai virar investidor, cara. Você vai investir na Dow Jones, você vai investir na Bolsa de Nova York, você vai investir na Nasdaq, você vai ser um dos caras mais conhecidos do mundo. Aí ele falou, mas por quê? Ah, cara, você não sabe de nada, porque aí você vai ter tanto dinheiro que você vai poder tirar um final de semana e você vai poder ir para um lugar tranquilo. E aí o cara falou, mas por quê? Ele disse assim, porque aí você vai poder parar, sentar e pescar. E o pescador olhou para ele e falou assim, mas não é isso que eu estou fazendo? Percebe? A gente roda o mundo todo e não está satisfeito. Uma outra história extremamente antiga é aquela história da mãe que está com seu filhinho, ela sentada na praia, tomando um banho de sol com aquele raquito, aquele que quebra você todo de cenoura, um cenoura e bronze dela. E aí ela tá lá, e o menino tá ali com a sua pipa, ele tem 5 anos de idade, aí o mar recua, e nisso que ele dá aquela recuada, vem aquela onda por cima dela, e aquela onda por cima dela vem, por cima do menino vem, e leva o menino embora. Aí ela entra em desespero e começa a falar, Deus manda meu filho de volta, Deus manda meu filho de volta, Deus manda meu filho de volta, eu quero meu filho, eu quero meu filho. Aí no meio daquela espuma toda do mar e tal, o moleque aparece tossindo, e água pra cima pra baixo e tal. Aí ela fala, obrigado Deus. Aí o menino sai da água meio tonto, só que o bonezinho dele o mar levou. Aí ela fala assim, pô Deus, mas o boné podia ter vindo junto, né? Porque não tem satisfação. Nada tá bom. É trabalho e produtividade o tempo todo. E a pergunta que a gente precisa se fazer é quanto é necessário. Contentamento tem a ver com satisfação com o seu quinhão, com o que Deus te deu. Só que a gente nunca está satisfeito com nada. Percebe? A gente sempre vê problema onde não tem. Uma outra história antiga, hoje eu estou bom de história, hein? Uma outra história antiga vai dizer para nós que um rabino antigo tinha um discípulo, e esse discípulo tinha 5 filhos. 5 filhos. E desses 5 filhos, ele morava num pequeno apartamento, numa cidade muito povoada. Ele, esposa e 5 filhos, nesse apartamento que a gente tem aqui no Mochoara, no Lorange. 5 filhos, 7 pessoas em 39 metros quadrados. Que você vai pagar em 45 anos. Aí ele chega para o seu mestre e fala assim, mestre, eu não aguento mais. A minha casa é muito pequena, mestre. Eu tenho 5 filhos. A gente não tem espaço para nada naquela casa, ninguém tem privacidade. O rabino chegou para ele e falou bem assim, meu filho, você tem uma sogra? Ele disse, tenho. Leva a sogra para sua casa, meu filho. Ele falou, mestre, minha sogra? Leva a sogra para casa, meu filho. Como o aprendiz era extremamente dado ao aprendizado, e ele não questionava o seu mestre, ele levou a sogra para dentro de casa. Uma semana depois ele voltou e falou, mestre, é impossível, não dá. Como é que eu já tinha 7, ainda enfiei minha sogra, são 8, não cabe. Ele falou, meu filho, você tem um gato? Ele falou, tenho. Bota o gato para dentro de casa. Mas mestre, 8 pessoas e o gato. Ele falou, leva o gato para dentro de casa. E ele levou. Aí uma semana depois ele falou, não dá. Mestre, agora o meu filho de 5 anos, ele é asmático, com um gato ele não vai aguentar. Ele falou, meu filho, você tem uma vaca? Ele falou, tem uma vaca. Bota a vaca dentro de casa. Meu. A vaca, mestre. Mas como é que nós vamos fazer com a vaca dentro de casa agora? Ele falou, bota a vaca, meu filho. Aí entrou a vaca. Aí na semana seguinte entrou a vaca, entrou o vizinho, entrou o primo do cunhado da mãe. Quando deu 5 meses depois, ele falou, mestre, eu não aguento mais. Aí o mestre chegou para ele e falou bem assim, meu filho, faz o seguinte, tira a vaca, tira a sogra, tira o gato, tira o coelho, tira o papagaio,
Uma semana depois ele voltou e falou assim: mestre, tá eu, minha mulher, meus 5. Que lugar, mestre? Mestre, que lugar maravilhoso, mestre. Nossa! E o mestre olhou para ele e falou bem assim: meu filho, quanto mais você tem, mais você quer. Fique satisfeito com o que Deus te deu. Percebe? Sempre pode piorar, gente. Olhe para quem está do seu lado. Percebe a graça que a gente tem, a grandeza do contentamento. Só que uma falácia é que essa visão de contentamento, ela pode nos atrapalhar, porque especialmente uma visão preguiçosa de mundo nos traz a pensar em duas coisas que são extremamente relevantes aqui. A primeira é que a gente diz assim: então eu tenho que eliminar todo o desejo. Então eu tenho que eliminar todo tipo de emoção. Aí eu não sofro mais, eu não quero mais. Você já viu gente assim? Então eu não desejo mais nada, eu não quero mais nada. Tudo que eu tenho é vontade de Deus, resolveu o meu problema. Não, isso é coisa de preguiçoso. Uma coisa é eu estar satisfeito com o que Deus me deu. Outra coisa sou eu ser preguiçoso e não trabalhar nem para manter e nem para ter para a glória de Deus. É essa a grande questão. Porque tem gente que é preguiçosa e fala que é contentamento. Tem gente que erra nas suas escolhas na vida, só faz besteira longe da sabedoria de Deus e diz assim: não, a gente tem que ter contentamento. Não, você é cabeça dura, é diferente. Aí fala assim: não, é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. E não, eu não posso querer nada. E a gente é muito incrível. É igual o médico. Quando você tem alguém doente, o que o médico fala? Ó, vai morrer. Mas por que o médico dá o pior diagnóstico? Ele dá o pior diagnóstico para te preparar. Aí o cara, ele vive assim: não, eu vou ter o pior diagnóstico, porque se eu não conseguir chegar lá, eu estou tranquilo. Contentamento não é isso. Contentamento não é isso. Contentamento, sim, é a gente aprender a viver com o que Deus nos deu. Agora, entenda, não quer dizer que não posso lutar pelas coisas. Agora, olha a sacada do apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque a grande diferença entre o preguiçoso e aquele que nunca está satisfeito com nada é porque ele sabe de onde é que provém a força. Ele sabe de onde é que provém as bênçãos. Ele sabe aonde ele vai buscar e o que ele tem que buscar. Então, frustração acontece na vida e ele entende que aquilo ali não era o momento, não era a hora, porque Deus não quer. Agora ele, por outro lado, entende que tudo aquilo que ele tem, a despeito do seu trabalho, veio de Deus. E eu sei que muitos de vocês que me assistem agora, e que estão aí, por exemplo, vindo talvez dessas igrejas, ou de comunidades cristãs, ou que se dizem cristãs, que pegam a teologia da prosperidade e usam esse versículo para dizer que você pode todas as coisas. Não é disso que o texto está falando. O texto está dizendo que a autarquia, a autossuficiência de Paulo, a autossuficiência do apóstolo de Jesus, ela vem exclusivamente porque ele entende que tudo depende da mão de Deus, de como Deus o guia, e ele entende que se ele passa por momentos de crise, a graça de Deus está com ele. Ele entende que se está com momentos de abundância, a graça de Deus está com ele. Contentamento é estarmos satisfeitos em Jesus. Contentamento é entendermos que a vida é uma jornada, que passaremos por ela, que adentraremos a eternidade, e que se na fome ou na abundância, nós temos Cristo. E que se aconteceram situações diversas que fugiram ao nosso controle, nós temos Cristo. A promessa de termos Cristo, a promessa de termos a salvação. Contentamento é isso. Eu sei que ele disse que não me deixaria, nem a minha descendência, por causa da justiça dele em mim, mendigar o pão. Agora, Deus não veio mimar a mim e a você. Contentamento.
O ensinamento certo, bíblico, vai dizer que os crentes passam por muitas tribulações. E às vezes passam por muitas tribulações sem cometer pecado nenhum. Porque a nossa geração, a geração da causa e efeito, diz assim: irmão, o irmão está passando por lutas, o irmão está passando por necessidades. Por quê? Porque o irmão está em pecado. Qual é o pecado de Paulo? E está preso há 3 anos, 4 anos. E quando para chegar aqui, para escrever essa carta, passou por um naufrágio que ficou 24 horas no mar, agarrado num pedaço de madeira, um frio desgramado naquele lugar, foi parar numa ilha. Quando foi acender um fogo para tentar se aquecer, uma víbora pegou a sua mão. Qual o pecado? Só que esse cara sabe que quem guia a vida dele é o Senhor. Então, se Deus está te colocando numa situação de abundância, é por conta da graça dele. Esteja contente e satisfeito. Se amanhã, por alguma razão, der tudo errado e você começar a ter que precisar da ajuda dos outros, esteja contente, seja fiel, porque é dele que vem a força. Ele vai nos usar para abençoar a vida de pessoas. Eu vou falar disso daqui a pouco. Gente, a grandeza do contentamento tem que estar sobre nós. Agora, quais são os nossos inimigos? Por que a gente não tem contentamento? Porque a gente é ganancioso demais. A gente é ganancioso demais. Como é que os imperadores, os faraós eram enterrados na antiguidade? Os caras eram enterrados na antiguidade com todo o tesouro deles na tumba. Porque quando eles acordassem do outro lado, eles iam ter o dinheiro deles inteiro. É o que? O Bank of Eternidade? É a Caixa Econômica Federal do Céu. Meus irmãos, ganância. A gente muitas vezes quer o que não precisa, para agradar quem não merece, e para ter só o nosso ego. A sabedoria antiga dizia: quanto um homem precisa para realizar todos os seus desejos? A sabedoria antiga dos sábios antigos rabinos dizia que você poderia dar toda a vida do homem e nem metade dos seus desejos seriam realizados. Ganância. Pessoal, em muitas ocasiões, e não tem problema construir casa, comprar carro e querer viajar ao mundo. Isso não é pecado. Agora, em muitas ocasiões, a gente não faz isso, a gente é ganancioso. Muitos de nós somos mesquinhos. Mesquinhos. Não somos liberais para abençoar a vida das pessoas. Ganância. Nós não temos contentamento por causa de ganância. E ganância é um problema de ego, desvio de imagem. A gente quer ter mais para mostrar para os outros o que a gente tem. Esteja contente. Eu posso tudo em quem me fortalece. Mas preguiça é um problema sério para contentamento. Preguiça, falta de trabalho, falta de estratégia, preguiçoso, não levanta cedo e não dorme tarde, não rende como deveria render. E aí o cara olha e fala assim: mas pô, que aí eu já olho para o outro. O cara faz comparação errônea. Eu não posso me comparar com o meu vizinho, gente. Eu não posso me comparar com o meu vizinho. Porque Deus tem um plano para a minha vida, que não é o plano da vida do meu vizinho. Não é. Se eu começar a me comparar com outros pastores, se eu começar a me comparar com outros profissionais, se eu começar a me comparar, eu vou chegar à ideia do Salmo 73 de Asaf, quando ele falou assim: olha, eu olhei a prosperidade dos ímpios e eu quase desviei. Porque eles não têm problema nenhum e eles passam por tudo. Para de se comparar, nego velho. Para de se comparar. Você é único para Jesus. Ele morreu por gente como eu e você. Deixa Jesus construir a sua história. Mas, por outro lado, são valores errados. Se nós valorizarmos o que nós não precisamos, você nunca vai ficar contente. Porque você não vai olhar algo incrível. Salmo 90, Moisés está tendo uma reflexão absurda. Moisés está dizendo: quanto tempo o homem vive? 70? 80? 90?
Se tivesse coronavírus, o que Moisés ia falar, hein? Vive quanto? Não sei, depende do vírus. Aí ele diz, eu preciso aprender a contar meus dias para que eu tenha um coração sábio. E aí eu olho o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vai dizer para mim e para você, que o que ele está preocupado? Em que a gente coloque tesouros nos céus. Gente, contentamento. Contentamento com o que Deus me deu. Com os talentos que Deus me deu. Com a pessoa que eu sou. E com aquilo que eu tenho que fazer para a glória dele. Então, eu acho que a primeira forma de você e eu nos livrarmos e nos fortalecermos é a gente aprender contentamento. Porque senão, se a gente olhar os padrões da cultura, a gente vai de mal a pior. Uma segunda coisa é a gente aprender a compartilhar as cargas. Percebe o verso 10? Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Paulo não está sozinho. De fato, vocês já se interessavam. Eles demonstravam isso em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, quando das ofertas para as igrejas da Judéia que estavam com uma fome. Mas vocês não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Verso 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, que é na Acaia, um pouquinho mais ao sul, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Eu estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave. Paulo é rabino, ele está fazendo uma ideia de uma oferta que se fazia no Antigo Testamento. São uma oferta agradável a Deus. Pessoal, quando Paulo está preso, o que renova suas forças e automaticamente renova as forças dos filipenses. Quando vocês ajudam pessoas, vocês já perceberam como é que dá um senso de satisfação na gente? A gente se sente útil, não é assim? Poxa, quando você vê alguém que estava na pior, aí você foi lá, deu uma mão. A gente aqui na igreja, por exemplo, as nossas mulheres da SAF, nós lançamos um desafio para elas. SAF é a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina. Nós lançamos um desafio para elas de produzirem 1000 máscaras e darem. O sentimento que algumas pessoas que participaram desse processo passaram para mim era esse de se sentir útil. Poxa, a gente está podendo abençoar a vida. Casas de mulheres que sofreram violência, de homens, meninas, laboratório. Sabe esse sentimento de você... Receberam as máscaras que foram dadas e o pessoal acha que está terminando de produzir para entregar, não tem mais. Louvado seja Deus. Esse sentimento de utilidade. Paulo é abençoado e fortalecido porque ele sabe que tem pessoas que se importam com ele. Só que, por outro lado, os filipenses são fortalecidos porque eles sabem que podem abençoar a vida de um cara que ajudou tanto eles e agora eles podem ser abençoados. Agora, olha que curioso. Quando ele chegou em Filipos, e quando em Atos capítulo 15 o concílio de presbíteros e apóstolos se reúnem, eles são enviados de 2 em 2. Em Atos capítulo 16, Paulo chega em Filipos com Silas, o seu companheiro de viagem. Na própria carta aos Filipenses, nos versos 19 e 25 do capítulo 2, o apóstolo de Cristo diz que ele tem 2 amigos, inclusive teve um que saiu da Macedônia e foi até Roma levar as ofertas, que é Epafrodito. Mas olha que interessante, quando nós olhamos a dinâmica de discipulado, a dinâmica da vida cristã que nosso Senhor nos ensinou.
quando ele envia os seus discípulos, Marcos capítulo 6, verso 7 vai nos dizer isso, nos diz, e anote isso, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2. E deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Por que que os apóstolos, em Atos no capítulo 15, fazem missão de 2 em 2? Porque esse era o método de Cristo, de 2 em 2. O método de Jesus de enviar os cristãos para continuarem a missão é para que eles compartilhassem as cargas. Quando o nosso Senhor está com dificuldade, quando ele está com dificuldade no Getsêmani, ele olha para Pedro, Tiago e João e diz: meus irmãos, venham orar comigo. E quando ele tem um momento de extrema alegria e felicidade em Mateus capítulo 17, ele sobe no monte e ali ele vai encontrar com Moisés e Elias e a glória vai descer sobre ele. Ele chega para Pedro, Tiago e João e leva os três. Porque no momento de alegria e no momento de tristeza, ele tem com quem compartilhar as cargas. Ele tem com quem dividir. No momento de comer, ele tem com quem comer. O cristianismo e momentos extremamente como esse precisam nos ensinar, meus irmãos, a compartilharmos as cargas uns dos outros. Deixa eu deixar isso de maneira muito clara para vocês. Um dos teólogos mais interessantes do nosso tempo da doutrina da sistematização reformada é o Michael Horton. E o Michael Horton, escrevendo um livro que você não pode morrer sem ler, chamado A Vida Segundo o Evangelho, anota aí, leiam 2. Primeiro você vai ler O Cristianismo Sem Cristo, e depois você vai ler A Vida Segundo o Evangelho. Primeiro ele fala que o que existe hoje são igrejas que não têm Jesus. Elas têm religiosidade, elas têm tantas coisas, menos Cristo e discipulado. E a vida segundo o Evangelho, ele vai trabalhar exatamente essa dimensão do que é a vida como discípulo de Jesus a partir da salvação. Michael Horton diz que a vida cristã é feita de 3 atos: drama, doutrina e adoração. Drama, porque ela é cotidiana. Doutrina, porque é o que me guia. E adoração, que é o que me leva até Deus. Percebe que uma igreja que tem adoração extravagante vira uma baderna, uma bagunça. Só que uma igreja que só tem doutrina é uma igreja seca. Aí eu fico aqui falando com vocês da doutrina da eleição, da doutrina da providência. Drama. Porque adoração e doutrina me levam ao drama da vida. O mesmo drama de Jesus. O mesmo drama da vida dele. Porque discipulado e vida cristã se faz na caminhada. E faremos isso, Hebreus capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Nós faremos isso porque a vida cristã é uma corrida em que nós chegaremos na eternidade. E aí eu trago um outro cara para conversar com a gente, que é o Jonas Madureira. E aqui eu aplico de uma maneira muito legal. O que é que se faz hoje na vida cristã? O que se faz hoje como cristãos que nós somos? A gente só passa informação. O cara vem na escola bíblica e aí ele recebe informação. Agora está pior ainda, pessoal. Porque com essa mudança para a internet, vocês vão ver depois, o que você vai ter é só igreja online. A galera não vai querer mais estar junto. E aí é uma ideia estoica de eu ensino e você aprende. Eu ensino e você aprende. Aí a gente passa informação. Aí a gente se reúne para quê? Para receber informação. Nós que estamos numa comunidade como a nossa, o que a gente faz? Aí a gente senta aqui, ouve umas palavras e tal, e vai embora. Aí a gente tem uma reunião. O que a gente faz na reunião? Informação. Aí nós temos um treinamento. E o que tem? Informação, informação. Aí vai ter uma grande conferência. Informação, 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 informação. Só informação. Ao passo que o Evangelho nos chama a encarnação. Em carne, dentro da carne. E não tem nada a ver com o espiritismo. É encarnar. Viver carne, aprender a compartilhar as cargas.
o que é a vida cristã: discipulado mútuo, discipulado contínuo, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, dividindo conhecimento. Sim, podemos. Mas não é só dividir conhecimento, é dividir a vida. É dividir a vida. É sentar para comer um bolo em volta da mesa em nome de Jesus. E termos uma oração de gratidão e ficarmos felizes por uma xícara de café. E me chame em nome de Jesus, porque onde tem café eu estou atrás. E um pouquinho de café e aquele bolo gostoso, em nome de Jesus. Que vai ser o tempo e o modelo, não de falar da vida dos outros, mas vai ser o tempo para que eu, um pastor, possa chegar para um irmão mais experiente do que eu, aqui da minha comunidade, um presbítero com 50, 60, 70 anos. Eu posso chegar para esse irmão e falar assim: olha, eu tenho tal dificuldade, o senhor, na sua experiência de vida, na sua caminhada cristã, como é que você pode ajudar? Coloca a mão aqui na minha cabeça, ore por mim. Eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema na educação dos meus filhos. Isso é encarnacional, é encarnar a vida cristã, é encarnar o evangelho. Tiago diz que quando a gente divide essas coisas, nós somos sarados. Você quer ter força? Para de viver sozinho. Para de viver sozinho, porque Jesus nos mandou de 2 em 2. Então é tempo de mulheres começarem a se juntar. Pastor, não pode se juntar, está em tempo de pandemia. Você tem WhatsApp para quê? Para ficar ouvindo o pregador lá do mundo do que você nem sabe quem é, que no dia que você morrer, ele não vai na sua casa visitar a sua família. No dia que seu filho estiver na UTI, no dia que seu pai estiver morrendo, o pastor fulano de tal, dos Estados Unidos, da Rússia, da Austrália, do inferno afora, não vai na sua casa. Mas o seu irmão, que divide as cargas com você, esse cara vai na sua casa, esse cara vai ligar para você, porque ele não quer te dar informação, porque ele quer dividir a vida com você. Porque no dia que você tiver com um filho doente, você vai poder deixar o outro na casa dele. Então agora, no período de pandemia, que a gente tem Meet do Google, Hangout, WhatsApp, Zoom, a gente tem tudo quanto é negócio desse. Chame 2 irmãos. E aí eu estou fazendo isso. Eu tenho alguns irmãos entre 30 e 40 anos daqui da igreja, que desde o final do ano passado eu estou discipulando eles. Meu objetivo é que eles sejam homens cristãos, mas que eles sejam bons diáconos, bons presbíteros. Essa semana eu dei uma lição para eles. A lição era essa, porque eu já estava com essa mensagem na cabeça. A lição era que eles de 2 em 2 começassem a ligar e fazer conferência, videoconferência com outros homens da comunidade. Por quê? Porque algumas mulheres da SAF já estão fazendo isso. Elas estão de 2 em 2, ligando lá, e elas marcam. E ali é tempo de chorar, é tempo de descobrir quem está passando dificuldade, é tempo de descobrir medos, é tempo de descobrir sonhos, de realinhar a visão, de trazer Cristo para o coração. É tempo de um dar uma palavra de força para o outro. Pessoal, se isso não é o cristianismo, desliguem essa televisão agora. Comecem a seguir outras coisas. Ou estejam dispostos a caminhar juntos. Quando eu mandei vocês ligarem uns para os outros, era disso que eu estava falando. É porque nós temos idosos na nossa comunidade, e você tem idosos na sua família que vão precisar de uma ligação sua, de uma oração sua, de um contato seu. É carregar, é encarnar Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É encarnar, é se preocupar um com o outro, é amar um ao outro. E isso às vezes, gente, eu estou falando com pessoas que são de comunidades cristãs, mas se vocês olharem que há pessoas que estão do lado de fora, que estão necessitadas, em nome de Jesus, ligue, dê uma palavra de conforto. Não importa se é crente ou não é crente. Eu vou evangelizar ou não. Eu estou falando para cuidar, para amar, para abençoar, para dar. Para extrapolar o que Jesus fez por nós, é encarnar o discipulado de 2 em 2. E os meninos estão me mandando boas informações de coisas que eles estão fazendo. Pastor, qual é o treinamento? 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 Que treinamento, gente?
Não existe treinamento. Treinamento para ligar para alguém e orar? Precisa ter a ousadia do Espírito. Isso não tem treinamento, isso é a sua vida com Deus. Não, pastor, mas e a abordagem? Chega dessa história, desse mimimi. É hora de botar o cristianismo na prática, na veia e cuidar uns dos outros. O povo sofrendo, depressivo, com dificuldades. Chega de discurso, chega. O cristianismo só vai sobreviver a essa situação se gente como eu e você nos colocarmos na brecha do evangelho para começarmos a compartilhar as cargas, para chorarmos com os outros, para doarmos do nosso tempo. Porque antes a gente não falava com as pessoas porque a gente não tinha tempo. Aí agora a gente tem tempo. Só que sabe o que falta? E sempre faltou? Não foi tempo. O que sempre faltou foi prioridade e a visão correta de encarnar o evangelho. Então, você quer ter força? Ajude. E você quer ter força? Seja ajudado. Procure pessoas às quais você vai abrir o coração. Mas eu não tenho afinidade, pastor. Afinidade? O que nos une é o Espírito de Deus. O que me une não é se eu sou Vasco ou sou Flamengo. O que me une, a gente tem que parar de dar desculpa. O que me une não é saber se o cara gosta de picanha, eu gosto de sashimi, sushi. Ai, eu sou colérico. Ai, ele é tão fleumático. O que me une é Jesus Cristo, é ter uma união mística. Nós vamos para o céu junto. Tome a sua postura de discípulo, meu irmão. E que você quer ter força. Você quer ter força, não é João Bacamarte de ó vida, ó azar. É comece a se juntar com alguém, cumpra a missão. Encarne o evangelho. Encarne a palavra de Deus. Mas eu termino dizendo, se a gente quer ter força, a gente precisa necessariamente aprender o lugar da adoração. Aprender o lugar da adoração. Eu sei que a adoração é um plano, é algo muito grande, é um tema muito amplo. Eu sei. Então, me permita pensar algo aqui que o verso 20 me traz. Paulo diz: ao nosso Deus e Pai seja glória para todo sempre. Amém. Toda carta Paulo termina com glorificação. Quando ele tem algum argumento denso, ele termina com glória a Deus. Calvino, quando você lê os escritos de Calvino, é interessantíssimo. Porque Calvino sempre termina uma pregação como oração. Uma carta, uma palavra de glorificação. Os reformadores sempre tinham esse temor a Deus. Em Filipos, Paulo tem uma experiência, como eu disse para vocês, incrível. Porque enquanto eles estão presos, depois daqueles vergões nas costas, 39 chibatadas, Paulo e Silas cantam louvores. E enquanto eles estão presos e cantam louvores, as cadeias se abrem. O lugar da adoração. Eu sei que a adoração permeia toda a nossa vida, pessoal. Mas preste atenção nisso. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Em volta do trono de Deus, a igreja, os anjos e toda a criação restaurada. Aquela é uma visão do novo céu e da nova terra. Em Apocalipse 4 e 5. Todos nós estamos em volta do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo. Isaías capítulo 3 nos diz que os anjos estão em volta do trono de nosso Pai, em volta do trono de nosso Senhor Jesus Cristo, cantando: Santo, Santo, Santo. Paulo Nazaré tem uma frase curiosa. Essa semana, numa conferência do CTPI, ele diz que a adoração tem a ver com todos e com a vida toda de todos. A questão é quem ou o que nós estamos adorando. Pessoal, deixa eu estimular vocês a fazerem uma coisa essa semana. Sério. Que agora tem live de sertanejo, de Metallica, de sei lá, de todo mundo. Ontem tava tendo uma live lá de We Are The World, até Michael Jackson ressuscitou nesse negócio. Eu queria te convidar a gastar essa semana
falando palavras de louvor ao Senhor. Eu queria te desafiar essa semana. Não vai botar música alta para atrapalhar vizinho, não, porque crente chato ninguém aguenta, hein? Misericórdia. Jesus Cristo. O pessoal começa a ouvir Cassiane e Lauriette, todo mundo é obrigado a ouvir esse negócio. Mas eu queria te chamar, se você gosta lá do Vencedores por Cristo, lembrei aqui agora do Altos Louvores, agora eu fui longe, hein? Queria te chamar a gastar um tempo com isso essa semana. Dificilmente alguém não gosta de música. Por isso que eu estou falando, a adoração é algo muito amplo. Mas eu queria te convidar hoje, a essa semana, você ser fortalecido, dizendo palavras que exaltam o nome do Senhor. Você vai fazer isso a eternidade toda. Enquanto Israel ia para as festas, nós temos os cânticos de romagem nos salmos, que são músicas. Primeiro saía a romaria dos homens, saía a romaria das crianças e das mulheres, e o povo de Deus subia para a cidade santa, com seus tamborins e com as suas danças, dizendo: quando o Senhor resgatou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E quando eles iam chegando na cidade de Jerusalém, os escudos de ouro, e depois que foram trocados por escudos de prata, começavam a brilhar. E a ideia é que o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, que habitava no templo, quando o sol da Palestina batia naquele negócio, a glória daquele Deus, daqueles escudos, refletia. E o povo se alegrava, porque eles iam adorando o Deus Criador. O Deus que os libertou do Egito, o Deus que os sustentava. Eu não quero te convidar a subir para Jerusalém, porque não precisa mais. Mas eu queria te convidar também a não ir até uma cruz e ver um Cristo morto. Muito menos a um sepulcro vazio. Mas eu queria te convidar essa semana para você ir até o trono de Deus. O livro de Hebreus diz que a gente pode se achegar a um trono de graça, louvando ao seu Senhor, louvando ao Deus Criador, louvando ao Deus Provedor. Eu estou vendo todo mundo falando que a ciência vai resolver o problema da gente com uma vacina, ou com remédio da malária, ou com mais um monte. Pobres homens. Nós só vamos fazer vacina e desenvolver remédio por causa da sabedoria que vem do alto. E eu quero te convidar a ser fortalecido no meio dos louvores, no meio das suas orações. Queria te convidar essa semana a fazer algo que talvez você não faz há muito tempo. Se ajoelhar e dizer: Senhor, hoje eu não vim te pedir nada. Senhor, hoje eu vim te adorar. E você vai perceber que a força do Senhor vai te invadir. Eu termino com um exemplo maravilhoso do Antigo Testamento e de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma guerra no Antigo Testamento em que Josué está no campo de batalha. E Moisés sobe para o monte com o cajado levantado. Ele começa a interceder pelo povo. Moisés começa a ficar cansado. A guerra continua lá embaixo. E enquanto Moisés está com o cajado levantado, Josué guerreando e o povo vai vencendo. Só que os braços de Moisés começam a ficar cansados. E para o povo não perder a batalha, Arão e Ur chegam do lado, colocam uma pedra, seguram a mão de Moisés. E enquanto o clamor é levantado, o povo vai vencer a batalha. Porque enquanto clamamos, a providência de Deus vem. Enquanto clamamos, o Senhor fortalece o seu povo. O Senhor fortalece o seu povo. Ainda no Getsêmani, o livro de João nos diz que enquanto está sofrendo, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Enquanto seus 3 amigos estão dormindo, a Escritura me diz, e começa a fortalecer nosso Senhor. Porque Ele tem uma cruz para enfrentar na frente. Eu queria te convidar
a fazer algo que você vai fazer a eternidade toda. Adore ao Senhor essa semana. Adore ao Senhor. Tire tempo adorando ao Senhor. Discipline seu coração adorando o Senhor. E a força do Senhor vai nos invadir. Homem nenhum foi criado para ser adorado. Homens foram criados para adorar. Mas depende de quem nós adoramos. Pastor, o que eu faço com isso? Simples, pessoal. Eu trouxe uma citação de Isaías, um profeta que falou do exílio, um momento de dificuldade, mas que no capítulo 40 profetizou a vinda de João Batista e profetizou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Isaías capítulo 40 nos diz aos que estão cansados e aos sem força. A Escritura nos diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, os que adoram o Senhor, os que estão contentes com o Senhor, os que carregam as cargas uns dos outros e os que aguardam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, estes renovam as suas forças. Eles voam bem alto, mas tão alto como as águias. Eles correm e eles não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Eu quero convidar você a ter um momento de oração para renovar as suas forças, enquanto a nossa comunidade canta uma canção.
ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Ele é o nosso socorro em todo tempo, nos tempos difíceis. Ele é o nosso socorro bem presente, é a nossa força. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Que essa seja a mensagem que abastece os nossos corações nessa semana. Que a gente aprenda cada vez mais a confiar e descansar no nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês, meus irmãos. E com vocês permaneça hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Que seja um tempo especial de cada vez mais se aproximar do nosso Senhor, Criador e Salvador das nossas almas.